10, do 28 até o 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Né? Aleluia, porque a gente vê aí que Deus ele tem um propósito para nós, né? Deus ele nos chama, mas ele nos chama com um propósito aí, da gente ter 100 vezes mais, né? Ou seja, ninguém pode dizer que vai seguir a Deus e dizer assim que não compensa seguir a Deus, porque a gente percebe isso na vida das pessoas, né? A gente percebe isso na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente vê as bênçãos de Deus sendo derramadas, né, na vida de muitas pessoas. Porque isso tem se cumprido no pé da letra, né? Isso tem se cumprido no pé da letra, porque a gente percebe que pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, quando chega na casa de Deus, ou seja, quando aceita o Evangelho, a gente vai percebendo ao longo dos tempos uma mudança muito grande, né? A pessoa vem todo desorientado, quer dizer, ele passa a ter mais saúde, ele passa a desenvolver um caráter de Cristo, e aí a gente vai percebendo essas bênçãos, a cada dia ela vai se multiplicando, e por fim, estamos esperando o quê? A vida eterna. A vida eterna, estamos correndo atrás, né? Mas a gente, de imediato, a gente já percebe aqui que a gente tem muitas bênçãos, ou seja, 100 vezes mais, porque a gente, irmão, quando é da idade, a gente considera irmão, né? Nesse patamar aí. E aí a gente vai vendo pais, mãe, dependendo da idade e a comparação de um para outro, uns vai se tornando pais uns dos outros e outros comparados como irmãos, né? Então a gente muitas vezes tem testemunho de pessoas que perdem a família, mas ele encontra outra família. E aí a gente percebe a bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Amém. Isso é o que compensa. Mas a gente vai ver nessa noite aqui, nós vamos ver aqui, algumas pessoas, ou seja, ideias malignas, porque o maligno, ele quer colocar na cabeça das pessoas que não compensa servir a Deus. E a gente tem observado na Bíblia, ao longo dos tempos, né? A gente tem observado essa ideia satânica que vem se estendendo através de algumas pessoas. E a gente vai conferir aqui o que está aqui em Salmo, né? Que está em Salmo 50, verso 5. Vamos conferir aqui. Alguém pode ler para nós também? Eu não sou aqui bom de Bíblia não, né? Tenho bom de Bíblia, mas eu não sou bom de Bíblia não. 50 verso 5, né? 50 verso 5. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Amém. Muito bem, irmãos. Amém. Então aí a gente percebe que o salmista está dizendo assim: congregue comigo os meus santos, ou seja, as pessoas devem vir para a casa de Deus, se congregar, aqueles que fizeram com Deus um pacto, ou seja, uma aliança ou um pacto, por meio de sacrifício, né? Então aí a gente já percebe que a vida cristã é muitas bênçãos, mas a gente tem que ter algumas coisas, tem que sacrificar, não é? Alguma coisa a gente tem que sacrificar, porque não é à toa que o nosso Deus, né, quando Ele chama uma pessoa, Ele diz: vinde como estais, não é? Mas quando a pessoa chega, aí Ele diz: agora eu vou exigir santidade. Sabia disso? Quem se aproximar de mim, eu vou exigir santidade. Ele disse para Moisés. Moisés e Arão, né? Quando aqueles dois homens foram fulminados, porque brincaram com as coisas de Deus,
ele disse assim, Deus disse a Moisés, né? Disse, Moisés, diga para Arão que quem se aproximar de mim, eu vou exigir santidade. Então aí você já percebe que Deus requer um sacrifício. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que ver se você é fácil ou se é difícil. Porque quanto a coisa mais difícil, é nesse ponto que Deus está querendo. É nesse ponto aí que Deus está exigindo, né? Porque você já viu as coisas fáceis prestar? Nada fácil, não dá certo. Quanto mais a coisa mais difícil, ou seja, você tem que fazer um pacto, ou seja, um propósito com Deus, de você agora andar pelos seus caminhos. Ou seja, você tem que renunciar tudo. Depois a gente analisando, eu já falei até disso aqui outra vez, que sacrifício, sabe o que é sacrifício? Sacrifício é você deixar tudo o que você gosta. Tudo que você gosta, isso é sacrifício. Porque muitas das vezes o que você gosta não é o que Deus está querendo. O eu tem que morrer. Esse eu tem que morrer. Não, mas aí eu gosto dessa comida cheirosa, o aroma, né? E às vezes as pessoas morrem pela boca, né? Mas cadê o sacrifício? Cadê o negar-se a si mesmo? Cadê o carregar a sua cruz? Como é que fica isso aí, né? Então aí a gente já vê a contradição com a Bíblia. A Bíblia a gente tem que obedecer o que está na Bíblia, não é? Porque na própria hora que você não obedece o assim diz o Senhor, você está sendo cegado pelo presente século. Você está sendo cegado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, ele disse, lá em 2 Coríntios 4:4, ele diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não mais resplandecer a luz do Evangelho. Sabe quem é esses incrédulos aí, irmãos? Somos nós, que conhecemos toda a verdade. Essa é a incredulidade. Porque o mundano lá não é incrédulo não. O mundano ele não crê em nada, ele já está para lá mesmo. Agora, incrédulo é aquele que não obedece o que a Bíblia diz. Então ele está, cada dia está sendo cegado pelo presente século. Nós vemos isso na prática, né? O Demas, né? A Bíblia diz, chega a dizer, Demas amou o presente século, ou seja, foi cegado pelo presente século. Porque o presente século, ele é uma ameaça para mim e para você que está aqui dentro dessa igreja. Ele é uma ameaça forte. Ele é uma ameaça. E a gente temos que ter cuidado, porque esse presente século, que é isso? É o mundo, é o mundanismo. Ele nos atrai, ele nos cerca a todos os momentos da nossa vida. E com isso, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. O incrédulo é aquele que não acredita na Bíblia. Ele lê todo dia, mas não acredita, porque ele não vive. Se ele não vive o que está escrito, o assim diz o Senhor, é a maior incredulidade que pode existir na face da terra. É quando ele não acredita no que está escrito. Então, amados, aqui nós vamos adiante, vamos ver o que Deus nos tem para nós nessa noite. Lá no livro de Eclesiastes 12, de 1 a 6, aqui a gente vê a questão de Deus, ele mostrar a nossa condição, desde o momento que a gente nasce, até a nossa velhice, como as coisas passam rápido, como a vida passa ligeiro, e como nós somos tendentes a cada dia ir perdendo esse vigor, essa vitalidade, ou seja, até mesmo no caminho de Deus. Então, nunca a gente pensa assim, eu vou seguir a Deus e vou me aguentar por aqui, porque vai vir dias melhores, e eu vou, mais tarde, quem sabe, eu vou fazer o trabalho missionário. Irmãos, não se iluda, não se engane, porque cada dia que passa, você fica mais distante da sua vida espiritual. Se você não aproveitar uma oportunidade, essa oportunidade você perdeu. Você pode ter até outra, mas essa você perdeu. E vai ter juízo para isso, né? Então, vamos conferir aqui. Eclesiastes 12, de 1 a 6. E depois a gente vai ler um texto do Espírito de Profecia, para a gente confirmar essa mensagem que eu estou falando aqui.
Eclesiastes. Acho que a gente tem que ver a Bíblia escrita de profecia, né? Leia. Eclesiastes 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Leia. Acelerar. Eclesiastes 12. Está bem aqui? De 1 a 6. Pode ler, não? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se encurvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aí a gente já percebeu que a vida cristã, ou seja, quem é o ser humano, né? Aí a gente já percebe que o ser humano aí não é nada, porque ele começa a vida, mas a vida, ela realmente, ela vai se acabando. A cada dia que passa, o ser humano vai diminuindo, vai se acabando, ou seja, é uma consequência, né, terrível. Você começa a morrer, desde o momento que você nasce, você já começa a morrer. Então essa foi a terrível consequência do